Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nova lei dos motoristas. Na verdade, não é uma nova lei, são as alterações que vieram dela, tá? Os impactos, então vamos falar esses impactos e essas alterações. A gente agradece aqui a parceria do escritório com a Soban, a gente faz esses encontros mensais até para trazer as novidades, né? As alterações que tiveram e abre, um bate-papo. Acho que a ideia é essa, né? Trazer essas alterações e ver as dúvidas que surgiram. Então, fiquem à vontade para interromper, levantar a mãozinha lá e a gente vai debatendo, mas ao final a gente abre para perguntas também, tá? Agradecemos, então, a todos da Soban essa parceria, principalmente em nome do presidente, doutor Daniel Kuhn, né? E de toda a diretoria ali da Soban. Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a lei dos motoristas. Bom, a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre o histórico dessa lei dos motoristas. A profissão ela é regulamentada pela Lei 13.105, de 2015, e ela também trouxe algumas implicações no Código de Trânsito brasileiro, e essas normas, elas tratam da jornada de trabalho, do descanso, condições de trabalho dos motoristas profissionais. Até em relação a esse histórico, né? Por que 2015? Por que veio essa lei em 2015? Não sei se vocês recordam, mas as greves dos caminhoneiros, né? Que parou o Brasil todo. Então, a greve, né? A greve dos caminhoneiros que gerou a necessidade dessa lei e de algumas alterações. A lei, ela fala muito do motorista empregado. Então, ela bate em alterações, em coisas específicas que sairiam ali da CLT para algo específico para os caminhoneiros. Por isso que o nome dela, né, essa 13.103/2015, ela é conhecida como Lei dos Caminhoneiros. Tá? E a motivação, né, para a chegada dessa lei foi a questão da segurança viária, a saúde dos motoristas, a necessidade de adaptação às novas realidades logísticas e de transporte, e também, né, por pressões de sindicatos e associações de motoristas para melhorar as condições de trabalho e de descanso. Então, essa lei ela veio regulamentar a lei dos motoristas, e o próprio artigo 1º da lei, ela trata que integram a categoria profissional os motoristas de veículos automotores, cuja condução exija formação profissional e que exerçam a profissão nas seguintes atividades da categoria econômica: de transporte rodoviário de passageiros e transporte rodoviário de cargas. Esses são os motoristas profissionais que a lei abarca, tá? Então, é na contextualização. Veio a greve dos caminhoneiros, surgiu a necessidade de adequar a própria CLT para específico para os caminhoneiros, porque realmente, né, os motoristas ali profissionais, ele tem uma atuação diferente, né, tem algumas regras específicas para ele. Então, veio a lei em 2015 tentar regulamentar isso. E agora surgiu essas alterações com a intenção de trazer mais segurança e de validar realmente essa lei que teve em 2015. Então, quanto à legislação, nós trouxemos as principais leis aí, né, que é a 13.103 de 2015, que regulamenta a profissão do motorista, que foi o assunto muito debatido da greve. A lei ela entrou em vigor em 17/4/2015 e trouxe mudanças não só para os motoristas, como as empresas que trabalham com serviços de frota. E após essa lei, teve a ADI 5322, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte, e o STF declarou inconstitucional 11 pontos dessa lei dos caminhoneiros, tá? Referente à jornada de trabalho, às pausas de descanso e repouso semanal. E nessa mesma decisão, outros pontos da lei foram validados, como a exigência do exame toxicológico. E, por fim, a Lei 14.599, de 23, que entrou em vigor em junho de 2023,
que alterou o Código de Trânsito Brasileiro em 55 dispositivos e também afetou a lei dos motoristas e a responsabilidade das empresas de transporte. Bom, esse é o trâmite, né? Então, é um trâmite normal de qualquer lei. Então, foi criada essa lei para tentar regulamentar algumas coisas específicas de cada motorista. E essa ADI que a gente comentou é uma ação declaratória de inconstitucionalidade. O que acontece? Quando tem uma nova lei, eles analisam se tudo que está ali naquela lei realmente é constitucional ou não. E tem esse debate, tanto é que a CNTT ela apresentou essa ação declaratória de inconstitucionalidade e apontou alguns artigos, cabendo ao STF analisar. Realmente, aquele artigo que está ali na lei de 2015 é ou não é constitucional? Ele deve ou não deve manter ali? Então, ele faz vários questionamentos. Essa ADI foi decidida em 2023 também. Então, o último recurso que tem ali, que é um acordo, a última decisão dessa ADI tem ali em 2023. Isso ainda está tendo repercussões, né? Ainda teve um embargo de declaração, a gente vai comentar dele mais para frente, para vocês terem ideia, mas a resposta do embargo de declaração saiu agora, dia 14 de 10 de 2024. Então, essa lei ainda está sendo discutida. Mas a última decisão é um acórdão de julho de 2023. Esse acórdão, está falando aqui, o que é e o que não é constitucional da lei 13.103. A gente vai ver isso mais para frente detalhado. Mas é um trâmite normal de qualquer lei. É apresentada uma lei, a lei passa para votação. Essa lei pode ser questionada futuramente, né? Como aconteceu em leis, por exemplo, reforma trabalhista, reforma tributária. É uma apresentação de lei e ela tem alguns debates para ver se realmente tudo que está naquela lei é ou não é constitucional, deve ou não deve manter. E isso é questionado lá no STF. Foi o que aconteceu aqui, tá? Agora, essa lei, a 14.599, é uma alteração que não chega a alterar a lei 13.103. Ela alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Só que o Código de Trânsito também é aplicado para os motoristas. Então, isso impacta diretamente na lei, tá? Então, os motoristas, empresas de transporte de carga, transporte rodoviário, eles têm que se basear tanto na lei do motorista quanto no Código de Trânsito Nacional, no Código de Trânsito Brasileiro. Essas duas leis que vão embasar as decisões das empresas, dos motoristas empregados, das empresas de frota, de transporte. Tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre a lei de motorista e essas alterações que teve, então, com a decisão da ADI de julho de 23, mas que a resposta mesmo saiu agora dia 14 de 10 de 24, e ainda pode ter movimentações, né? Não é uma resposta definitiva. Bom, então, as principais aí alterações. É a jornada do motorista, que a 13.103 estabelece o tempo máximo de duração da jornada de trabalho e a sua prorrogação, em caso de necessidade, que a jornada diária do motorista, ela deve ser de 8 horas, semanalmente deve ter, no mínimo, 44 horas, e ela pode ser ampliada em 2 horas e 4 horas mediante acordo ou convenção coletiva. Tá. Então, a lei 13.103, ela veio estabelecendo algumas regras, tá? De duração de jornada de trabalho e sobre a possibilidade de prorrogação. Essa ADI que eu comentei, ela declarou algumas coisas como sendo válidas, ou seja, elas vão ser mantidas, e algumas coisas como sendo inválidas, como sendo inconstitucionais. Ela não deve ser mantida na lei, tá? Eu vou até ler aqui, porque a gente comentou as alterações que teve, né? Alterações no sentido do quê? A lei lá de 2015 alterou agora com essa decisão. Ela não está lá. Mas tem coisas que foram questionadas que foi declarada constitucional, ou seja, o STF falou assim, tá certo, vai continuar lá. Essa é uma delas, jornada diária do motorista de 8 horas e 44 semanais, que é o previsto na CLT para qualquer empregado. Então, um motorista também vai seguir as regras de jornada da CLT, podendo ser ampliado em 2 e em 4 horas, mediante acordo coletivo, que também é o previsto para qualquer empregado seletista. Ou seja, o que o STF está falando aqui é constitucional, essa parte da lei, porque ele reflete
ele é igual ao que está na CLT. Então, só vou mencionar alguns pontos, né? Então, é constitucional redução de intervalo através de acordo coletivo, ampliação da jornada através de acordo coletivo, é constitucional exame toxicológico, é constitucional prorrogação de jornada em 4 horas, jornadas flexíveis, extrapolação de jornada caso haja necessidade, que é a quantidade de horas extras. Então, daqueles 11 pontos que a gente mencionou ali, que a ação declaratória de inconstitucionalidade avaliou, teve pontos que foi declarados constitucionais e teve pontos inconstitucionais. A gente vai bater aqui no que é inconstitucional. Por quê? Porque, então, ele altera a lei de 2015. Então, o que a gente estava seguindo desde 2015 foi alterado agora com a decisão do 14/10. Inclusive, a grande discussão do STF é quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, né? E as decisões que a gente verificou é no sentido de que a inconstitucionalidade, ela passa a valer apenas a partir da publicação da ata de julgamento da ADI de 2023, que ela não vai ter efeito retroativo, né? E isso gera uma segurança para as empresas, considerando que os passivos trabalhistas não vão ser retroativos, né? As empresas, elas não vão ser responsabilizadas por passivos trabalhistas de forma retroativa. Até o próprio relator que tomou, o relator é o ministro que tomou essa decisão, né? Ele comenta no acordo, nessa decisão de agora, de 14/10, que essa modulação ela tem que ser dessa forma, porque se ela retroagir de 2015, ela causaria um passivo trabalhista, tanto nas empresas de carga, de motorista, em torno ou até superior a 250 bilhões de reais. Então, ele está modulando os efeitos para não ser de 2015 para agora. Esses efeitos, essas decisões, elas vão ter validades de julho de 23, que foi quando saiu esse acordo, tá? Com a intenção do quê? De não gerar esse passivo trabalhista para as empresas. Tempo de direção. Segundo a legislação, o motorista, seja ele de transporte rodoviário ou carga, o motorista de passageiros, não poderá ter tempo contínuo de direção superior a 5 horas e 30 minutos. Ele vem aqui de novo confirmar algo que tem na CLT. Na CLT, o que fala CLT para qualquer empregado? Acima de 4 horas, ela tem que ter no mínimo um intervalo, o empregado tem que ter no mínimo um intervalo de 15 minutos. De 4 a 6 horas, acima de 6 horas, isso aumentaria para 1 hora. Então, ele vem reforçar aqui. A ideia é qual? Que o motorista tenha um intervalo. Então, acima de 4 horas, tem um intervalo de, no mínimo, 15 minutos, e acima de 6 horas, de 1 hora. Ele faz uma modulação. Ele fala, então, que o motorista, ele não pode permanecer em direção acima de 5 horas e 30 minutos. Ele reduz um pouquinho. Então, ele confirma o que está escrito no CLT e traz uma exceção para o motorista. Então, se ele tiver 5 horas e 30 minutos, ele vai ter que ter um intervalo de 1 hora, tá? Então, reitero, o motorista, ele é um empregado seletista, normal. Por ser motorista, ele tem algumas pequenas exceções, que é o caso aqui dos 5 horas e 30 minutos. O tempo de descanso. Anteriormente, a lei estabelecia um intervalo de 8 horas para o descanso diário dos motoristas, com a possibilidade de fracionar 3 horas ao longo do dia. E a nova regulamentação exige o período de 11 horas de descanso sem interrupções. E essa medida, ela busca garantir que os motoristas desfrutem de um descanso adequado. Novamente, ela vem retirar a exceção e fazer valer o que está na CLT. 8 horas ininterruptas de trabalho e 11 horas de descanso, tá? De um dia para o outro. Sem poder fracionar essas 3 horas, porque acontecia, né? Ele trabalhava 11 horas e ficava picando de 1 em 1 hora. E isso não pode. Não pode nem para um empregado seletista, de fábrica, qualquer empregado registrado, então não pode também para o motorista. Ele veio reafirmar isso. Vale o que está na CLT, inclusive para o motorista.
Tempo de espera na carga e descarga do veículo. Com a modificação da lei, esse tempo agora ele deve ser considerado como hora de trabalho equivalente ao tempo de direção. Ele não pode mais ser considerado como tempo de descanso, como era permitido. Isso ele veio alterar. Então, na lei de 2015, né, tinha essa possibilidade de, enquanto está tendo a descarga do veículo, ele usufruir como descanso, e isso não pode mais. Como ele tem que acompanhar a carga e a descarga do veículo, ele está à disposição do empregado. Então, tem que ser dentro da jornada de trabalho. E o descanso semanal remunerado, agora o entendimento é de que o motorista ele tem direito ao repouso de 24 horas por semana trabalhada, não sendo possível acumular os descansos no retorno à residência. Desse modo, tendo em vista a decisão do STF e o disposto no artigo 9º da Lei 605 de 49, devido o pagamento em dobro dos domingos e feriados trabalhados, não compensados no mesmo módulo semanal. O que ele permite agora é o que já tem a previsão no CLT, mas ele regulamenta, então, que a motorista tem direito a essas 24 horas de semana, né, semanal, ele usufruir desse descanso, tá? Então, isso pode ser compensado durante a semana. Ele valida de novo a CLT e as possibilidades de acordo. E regulamenta também o pagamento em dobro se trabalhar em domingos e feriados. Tá? Então, ele trouxe também, reafirmando o que já tem na previsão da CLT e aplicando aos motoristas. Então, a cada 6 dias de trabalho, o motorista ele tem direito a 24 horas, além das 11 horas da intrajornada, diárias, né? Então, seriam as 35 horas. O que ocorria muito antes da lei era que o motorista poderia jogar essas 24 horas de descanso quando ele retornasse à residência. E agora não é mais possível. Agora ele tem que tirar as 11 horas mais as 24 horas. Repouso em viagens com 2 motoristas. Nas viagens que envolvem a presença de 2 motoristas, a nova regulamentação estabelece que o período de repouso não pode ser mais utilizado enquanto o veículo estiver em movimento. Ele pode ocorrer dentro do veículo desde que não esteja em deslocamento. Bom, isso eu acho que ficou um pouquinho claro, né? Agora pode ser dentro do caminhão, né? Que ele está, mas o veículo ele tem que estar parado. Novamente, tem que ser destinado àquele momento de descanso, né? E o exame toxicológico, né, que ele passou a ser obrigatório para motoristas das categorias C, D e E, e o objetivo é detectar substâncias que possam comprometer a capacidade da direção. E esse exame, ele é feito a cada 2 anos e 6 meses. Eu coloquei essa observação aqui, o toxicológico é constitucional, então é válido o que está na lei de 2015. Então, essa ADI, ela veio para confirmar isso. E eu comentei que a gente ia falar um pouquinho sobre o que é inconstitucional. Mas eu coloquei esse tópico, porque esse tópico ele é muito debatido, né? Ela veio com a lei 13.103 de 2015, novo, vamos dizer assim, regulamentando a possibilidade de fazer o exame toxicológico. Ela foi muito debatida e agora veio essa regulamentação a partir da lei também do Código de Trânsito. Então, a lei é válida, pode ter os exames, né, para os motoristas C, D e E. E esse exame agora o COTRAN traz, é o próprio COTRAN que vai fazer essa fiscalização. Então, o motorista, quando ele for renovar a carteira, de 6 em 6 meses, o COTRAN avisa que o exame dele vai vencer. Então, é uma fiscalização direta do COTRAN e na possibilidade de renovação da carteira, cobrar direto do motorista. Não é algo que o empregador tem que fazer. Lógico, quando o empregador for contratar, ele vai ter que pedir a validade ali da carteira e ver se os exames foram feitos, tá? Então, a discussão aqui é como o COTRAN vai agir,
se o motorista, como vai fiscalizar ele, então, esse escalonamento de 180 dias, que são 6 meses, quando vai ter válido e quando ele vai poder aplicar a multa, que é o que foi decidido também agora em dia 14/10 de 24. Então, o CONTRAN vai poder, sim, aplicar a multa, agora ele vai ter que fazer isso, de certa forma, intimando, mas questionando esse motorista, tá? Então, ele tem 30 dias para intimar o motorista para o motorista se apresentar, ou refazer o exame, ou apresentar que está tudo em ordem. Se não acontecer, se o motorista não fizer o exame ou não regularizar, o CONTRAN pode suspender a carteira dele por 3 meses. Daí a empresa tem que questionar, ver se a carteira está ativa ou não. Então, para o empregador, cabe fiscalizar se a carteira dele está ativa, se não está suspensa. Mas a multa vai ser do CONTRAN ao motorista, tá bom? Não ao empregador. Gente, sobre a lei do motorista, é o que a gente trouxe de alteração. Não sei se tem alguma dúvida, se vocês querem me interromper agora, né, já para tirar alguma dúvida sobre essas alterações. Lembrando que o processo ainda não está totalmente finalizado. Como eu comentei, dia 14/10, saiu essa decisão, 14/10 agora, de 24, desse mês. Saiu a decisão da modulação dos efeitos. Então, foi decidido que esses efeitos, essas decisões são válidas a partir de julho de 23, que foi quando saiu aquela última decisão no processo, que é o acórdão, que trouxe essas alterações que eu comentei. Ela é válida. Tanto que, se você quer entrar lá na lei, né, no Planalto, procurar a lei, essas alterações ainda não foram inseridas na lei, não vai ter lá alteração. Isso ainda vai ser regulamentado, ainda vai ser alterado. Mas os pontos, as decisões que o STF tomou. Pode ainda haver novos recursos, acredito que não tenha, mas podem ainda haver algumas alterações, tá? Vocês falaram que o exame toxicológico é de responsabilidade do motorista. No entanto, recentemente saiu alguma coisa deixa eu me recordar aqui, para não falhar, eu vou olhar aqui, de uma portaria, de uma nota orientativa do E-Social, onde a gente precisa encaminhar os exames toxicológicos a partir de agora, né? Acho que foi de julho, eu não tenho bem certeza disso, eu não vou ter data precisa, obrigatoriamente nesses eventos, né? É um evento do E-Social ligado à segurança do trabalho, e onde essa nota fica clara que a gente precisa, no dimissional e nos periódicos, encaminhar os exames toxicológicos. E deixa também claro, salvo engano, tá, gente, porque eu também não li detalhadamente, eu estou em tratativas disso ainda, que é responsabilidade da empresa viabilizar esse exame. Então, eu entendo que a lei talvez esteja colocando por isso, mas existe aí, eu não sei se são duas coisas que estão se chocando e estão em discussão. Em relação ao E-Social, a responsabilidade que eu comentei ali do CONTRAN é quando for renovar e a fiscalização desse exame, tá? No E-Social, o que ele está cobrando da empresa? Admissão, demissão e periódicos. Isso a gente tem que questionar. Então, a empresa ela tem que questionar o motorista se a carteira dele está ativa, né? Eu não posso ter um motorista com a carteira suspensa que não informou nada para a gente e continua rodando. Tá? Então, assim, é responsabilidade do CONTRAN fazer a fiscalização desse toxicológico no período ali estabelecido, comunicar ao empregado que ele tem que fazer e aplicar as multas. Essa é a decisão que saiu agora nessa alteração do Código de Trânsito. A responsabilidade do empregador é, quando contratar, pedir o exame toxicológico, os periódicos pedir o exame toxicológico e informar isso no E-Social. Se tiver suspenso, a empresa vai poder decidir ali, né? Transportar suspenso, não colocar ali o motorista para trabalhar. A gente precisa avaliar isso como vai fazer também. E não tem multa que o empregador possa aplicar nesse motorista. Então, são duas responsabilidades diferentes, mas o empregador tem sim que fiscalizar o seu motorista. Boa tarde a todos. Só uma dúvida em relação a essa fiscalização do CONTRAN. Ela acontece no âmbito rodoviário ou eles têm competência para, por exemplo, intimar as empresas, para apresentar? Só esse ponto pequeno que eu queria entender.
COTRAN ele vai fiscalizar o motorista diretamente. Ok, então lá na estrada, onde quer que seja. Pode ser rodovias de modo geral, é isso? Estaduais, municipais? Ele vai determinar a ordem, mas o próprio policial ali pode fazer essa fiscalização e informar, né? Não sei como que vai vir essa ordem. O que ele o COTRAN vai verificar mesmo é na carteira e no tempo de renovação. O projeto de lei que foi apresentado agora dia 16/10, tá? A gente consultou lá esse projeto. Realmente, o andamento dele é só apresentação, dia 16/10. Não teve nada depois de 16/10, não, desculpa, 16/9. Não teve nada depois disso. O processo ainda está, o processo de distribuição dessa lei, como eu comentei lá da lei de motorista, é normal. Apresenta uma lei, vai abrir para discussão na Câmara, outras pessoas podem participar, vão chamar pessoas interessadas, entidades interessadas que vão participar. Neste momento, o que tem ali na distribuição, na apresentação desse projeto, é realmente só a apresentação do projeto, tá? Então, e esse projeto, não sei se tiveram a curiosidade de acessar, ele tem 8 artigos, ele é bem simples, tá? A gente queria entender até por que foi apresentado isso, né, que a gente também achou um absurdo, mas eu não tenho nenhuma informação de onde gerou isso. Mas causou impacto em todos do setor, né, e causou esse rebuliço que a gente precisa comentar. Então, o que veio essa lei? Ali ele comenta que ele distribuiu esse projeto, tá, de proibição do uso de pneus ressolados em veículos de transporte de carga de passageiros, ou seja, afetando aqui tanto os motoristas quanto a SOBAN, né, todos nós associados. E ele dá outras providências. Mas se a gente olhar o projeto, realmente ele não explica muito o porquê aquilo. Ele fala que pneus ressolados causam mais acidentes, então ele quer proibir o uso no transporte de cargas e de passageiros. Sem assim, eu vou dizer, sem nenhuma base do que o porquê daquilo. Não foi apresentado ainda. Isso ainda vai ser aberto, acredito eu, e ainda vai ser aberto para discussões, tá? Daí, o que a gente pensou, né? Quais são esses efeitos para o setor? O que aconteceu, né? Então, o PL, esse projeto de lei, então é um projeto ainda, ele vai passar por todas as discussões, sugerem que os pneus recapados seriam uma das principais causas de acidentes nas estradas. Então, promove a necessidade de sua proibição. A lei, ela fala simplesmente isso. O que a gente vai discutir aqui com vocês e trazer à tona é se realmente deveria haver uma proibição, ou uma maior discussão, ou até uma fiscalização diferente dos pneus recapados, tá? Então, qual o efeito? Caso esse PL seja aprovado como que está, né, ele é o aumento imediato dos custos operacionais de todas as empresas de transporte, né, além ali da recapagem que vai atuar na gente, né, que vai chegar aqui na gente. E a indústria de recapagem, que é responsável por milhares de empregos diretos e indiretos, movimenta essa cadeia de fornecedores de materiais e insumos, ambiental, custo, né, que a gente vai ver que a própria ANTT também se manifestou. Então, é um aumento global nos custos, né? A gente precisa realmente pensar se esse projeto vai seguir para frente. Ele vai abrir para debates, não segue assim do jeito que está. Nesse momento é simples. O projeto de lei, ele intenta, vamos dizer assim, a proibição do uso de pneus recapados e estipula uma multa, ou seja, se ele pegar um motorista com pneu recapado, ele até é uma multa bem abusiva ali, ele fala 5 mil reais. Isso tudo ainda vai ser discutido, tá? Não tá, é um projeto, vai ser discutido e a gente precisa entender o porquê, né? Por exemplo, da onde ele tirou essas causas de acidentes nas estradas. A gente até imagina, né? O pessoal aqui da SOBAN, todos os associados, a gente tem uma ideia de onde pode ter surgido, mas nada oficial, nada foi apresentado. Então, eu coloquei aqui como que a gente pode mitigar esses impactos dessa mudança legislativa. Lembrando que ainda é um projeto, isso não veio como mudança. Então, o que a gente precisa fazer? Associadas da SOBAN, a gente precisa participar ativamente dessas discussões e entender qual que é a nossa intenção aqui. Realmente
proibir recapagens, ou acabar com essa lei, falar que essa lei é abusiva, que é totalmente contrária, ou se a gente pode, sim, aproveitar até dessa lei e ter uma fiscalização mais efetiva para essas empresas que não seguem ali as orientações na recapagem, tá? Vamos pensar sobre isso, tá bom? Então, qual que é a ideia? Vamos acompanhar o debate, ver o que ele vai trazer, o próprio deputado que apresentou, né? O que ele vai trazer de justificativa. A gente pode entrar lá na Câmara dos Deputados, onde está correndo a lei, a gente pode, qualquer pessoa comum pode dar um palpite, pode escrever lá. Então, é interessante, sim, que tanto a SOBAN quanto cada um dos associados acompanhe e traga para a gente até subsídios ou outra forma de pensar, é fazer o debate, a gente trazer esse debate. Divulgar as informações, então, compartilhar as implicações que essa lei pode trazer. Né? No momento ali, quando a lei foi apresentada, eu até tive uma reunião com a Juliane, a gente falou assim, olha, vai parar as empresas de recapagem, né? Mas ainda tem um impacto ambiental, tem um impacto no transporte de carga, tem um impacto no aumento dos custos. É um impacto muito grande, ela não vai passar assim do jeito que está. Daí a gente até achou interessante, então, trazer aqui para vocês, para a gente começar já essa discussão, né? Ele é recente, então, 16/9, apresentado, a gente já está aqui trabalhando em outubro. Agora, dia 6/11, então, a gente vai ter um debate, vai falar sobre a reforma tributária, mas a gente pode, né, Juliana, trazer isso também, amplificar essa discussão com a senadora Margarete Pizzetti, então, chamando mais uma vez os associados a participarem, tá, e a se preparar com isso. E trouxe aqui para vocês que a SOBAN, então, informando a todos, a gente já apresentou essa nota de repúdio, então, reforçando que a recapagem também tem a sua segurança e os padrões estabelecidos pelo Inmetro, tá? Que foi o que me assustou ali no projeto dele, além de bater no impacto ambiental. Então, assim, é um papel estratégico para a economia na parte nacional, gerando e contribuindo para a arrecadação de impostos também, né? Diminuindo os custos, né? Então, assim, a SOBAN já fez essa nota de repúdio. Como eu disse, nesse momento, a gente está encaminhando todas as entidades vinculadas, né? A própria SOBAN e as demais entidades de interesse. Agora é o momento da gente se unir e decidir, né? E discutir de como a gente vai levar isso. Mas todas essas notas já foram apresentadas ao deputado diretamente. Isso vai ser discutido ainda, vai abrir para entidades do setor. A gente precisa que nós, além de estar atento a tudo, se organizar e decidir qual que vai ser a nossa estratégia. Então, é um primeiro debate. Trouxe também que a própria ANTT, Agência Nacional de Transporte, também então já deu esse parecer, emitiu um parecer importante, né, que também é contra esse projeto de lei, que proíbe o uso de pneus reformados, tá? Destacou principalmente reduzir o custo do transporte. Até nesse próprio parecer, ela usa a lei ali dela e mostra a conta do custo que isso iria impactar. Isso é muito avaliado por todos, tá? Então, ela demonstrou, além da sustentabilidade ambiental, aumentando o preço do frete, do descarte, produtos inadequados, isso vai interferir em todos os setores, tá? Por isso até que a gente trouxe, então, para a gente começar os debates. A SOBAN, então, já fez a nota de repúdio, já está marcado agora 6/11 esse debate, podemos discutir isso também. Vamos preparar o material, tomada de decisão agora. Todo mundo, né, pode entrar, como eu falei, pode entrar lá na própria Câmara, fazer ali no projeto um questionamento, um debate, né, pode ali fazer comentários, isso ainda vai ser aberto. No próprio processo legislativo, para criar leis, tem que ser aberto às demais entidades, e daí a gente vem trazendo a nossa opinião. Esse é um começo, como eu disse, só para a gente começar a discutir. Tá? Trazer até, né, Pedro, que não estava ainda sabendo do projeto, trazer essas informações para a gente pensar o que a gente pode fazer. Por enquanto é isso. Lembrando que o projeto foi apresentado e no projeto lá na Câmara não está suspenso ainda. Então, apesar de ter vídeo, informações extras oficiais, ele está correndo. Tá?
Isso é bem importante a gente ter isso em mente, porque isso pode acontecer antes do final do ano, apesar de ele ter se comprometido a deixar para 2025. Não acredito que vá acontecer, mas é uma ressalva ali que a gente tem que pensar.